Um intervalo na eternidade. A vida é frequentemente representada por um círculo que simboliza a eternidade, sem começo e sem fim. Se visualizamos a vida desse modo e percebemos que nosso presente período de vida está confinado a um segmento desse círculo e que todos os outros segmentos desse círculo ainda estão por serem englobados, podemos ver que dentro do confinamento desse círculo há o passado tanto quanto o futuro. O místico descreveu a vida como um parêntese na eternidade, esta vida. Observando a vida objetivamente e usando o círculo como símbolo de toda a vida, fica óbvio que viemos de um passado entre parênteses no círculo. E quando esses parênteses são removidos, um que marca o nascimento e outro que marca a morte, seguiremos nosso caminho entre outros parênteses que podemos chamar de futuro. Isso deveria nos ajudar a entender nossa vida presente na Terra apenas como um intervalo na eternidade. Viemos de algum lugar e estamos indo para algum lugar, e assim por diante. Se isso vai acabar, quem pode saber? Os antigos diziam que quando somos aperfeiçoados, isto é, quando vivemos esta vida como Deus vive a vida, nesse grau de pureza, não entraremos nos parênteses novamente. Simplesmente deixamos o círculo para fora, para além e acima de toda a experiência humana. Ainda que os não iluminados e não iniciados possam reclamar que tudo isso é apenas especulação, eu posso lhe dizer que há aqueles que completaram seu ciclo de vida na Terra e que, portanto, não teriam que voltar à experiência neste mundo. Mesmo assim, eles reencarnam, em alguns casos voluntariamente, e em outros sob instruções de outros mais graduados, que talvez cuidem das influências espirituais por trás deste plano terreno. Que há um processo evolucionário da vida nesta cena humana, poucos tentariam negar. Que a consciência humana está se expandindo numa espiral ascendente e progressiva, isso podemos ver, pelo fato de que, anos atrás, quando as nações tinham conflitos de interesses, elas raramente sentavam-se para discutir seus problemas, preferindo partir direto para a guerra. Os muitos horrores das guerras do século XX, porém, forçaram uma evolução da consciência das nações, e elas agora tentam resolver seus problemas sem guerra, ainda que aqui e ali haja um desejo de retornar aos velhos caminhos. No todo, a tendência se distancia da guerra, talvez por causa da percepção de que a guerra, como ela seria nesta era nuclear, aniquilaria a espécie humana. Em outras áreas também tem acontecido uma mudança significativa de consciência. Os que puderam retroceder o suficiente na memória lembrarão que as greves da indústria de roupas de Nova York, das minas de carvão na Pensilvânia e na indústria automobilística em Detroit não foram bem uma novidade, em tempos em que quase viravam uma guerra de tiros. Ainda há um pouco disso hoje em dia, mas com mais e mais intermediação e arbitragem, o que representa uma evolução do nível de consciência. Nas disputas legais também há um grande esforço de estabelecer leis fora da corte, em vez de forçar praticamente todo caso a recorrer aos tribunais. Uma enorme evolução tem acontecido nos últimos 50 anos, e quão maior será dentro de 1000 anos. O canibalismo agora está praticamente extinto. As guerras tribais que resultavam em prisioneiros, homens e mulheres feitos escravos, foram praticamente varridas. Os progressos e mudanças que foram acontecendo devem levar-nos a especular como e por que a evolução acontece, na medida em que cada geração eventualmente deixa a cena humana, dando lugar a uma nova que se segue. Será que cada nova geração é melhor do que a de 20, 30, 40, 50 ou 200 anos atrás? Eram esses homens e mulheres melhores ou eles seriam provavelmente os mesmos que aprenderam lições em experiências prévias e estão agora desfrutando delas? Tudo o que aprendemos nesta vida não é transmitido para a próxima geração? Não levará consigo a próxima geração tudo o que lhe deixamos? Não aceitará sem questionar o progresso material e mecânico das gerações precedentes?
Hoje em dia, não usamos mais candeeiros de óleo, não mais estudamos sob a luz de velas, não temos que sair para caçar e pescar para termos o que comer. E por quê? Porque não nascemos no mesmo estágio de desenvolvimento que os nossos ancestrais. Se tivéssemos que começar por onde nossos bisavós começaram, teríamos que passar pelo mesmo processo de vida que eles. Mas não, somos beneficiários de um estágio evolutivo de consciência. Chegamos ao mundo mais civilizados que nossos predecessores, mas isso seria impossível se eles, e nós também, não tivessem nascido a partir de um ponto determinado. Como alguém pode falhar em reconhecer que há um processo de evolução de consciência em andamento o tempo todo? Isso significa que, mesmo assistindo condições do mal, essas são condições transitórias, temporárias. A próxima geração terá menos delas, a geração seguinte menos e assim por diante. Isso não quer dizer que indivíduos de cada geração seguinte escaparão de problemas característicos de seu tempo ou resultantes de catástrofes, como guerras mundiais, desastres econômicos e outras causas que sempre trazem ondas de delinquência juvenil, alcoolismo, drogas, crimes. Com maturidade e a apresentação de um modo de vida melhor e mais elevado, muitos problemas que embaraçam o mundo hoje em dia desaparecerão. Não é possível que criminosos tenham trazido um pouco de seu comportamento de um estado mais baixo de consciência de uma vida anterior, assim como, ao contrário, uma criança muito nova, que nos dá mostras de grande habilidade musical ou natureza religiosa, deve ter vivido isso antes, deve ter estado no caminho, retornou e trouxe com ela um estado desenvolvido de consciência? É possível acreditar que ela poderia ter aprendido todas essas coisas apenas desde o nascimento ou até os 3 ou 4 anos de idade? Como Wolfgang Amadeus Mozart é um exemplo famoso, a habilidade matemática ou a mente inventiva são desenvolvimentos incorporados, adquiridos em vidas anteriores? Provavelmente a natureza decretou sabiamente que não traríamos para esta experiência nenhuma memória de dificuldades específicas ou aspectos sórdidos enfrentados, mas que prosseguiríamos somente com a consciência alcançada e desenvolvida, seja como ciência, música, literatura, arte ou sabedoria espiritual, e provavelmente sem nem mesmo trazer memórias de formas particulares tomadas. Se pudéssemos ver esta vida como um parêntese na eternidade, perceberíamos que cada um chega a esse parêntese para avançar além do que ele foi antes, e então deve haver uma continuação nesta experiência para evoluir para a próxima. Não podemos negar que na consciência da maioria das pessoas há uma relutância natural em deixar a cena humana, uma relutância em fazer a passagem, a transição, como quiserem chamar. Também há uma resistência em aceitar que amigos e parentes deixem essa experiência. No entanto, não deixa de ser estranho não haver qualquer resistência ao nascimento que segue seu curso para a maioria dos problemas da humanidade? Então, por que deveria haver resistência à morte, que em muitos casos é uma libertação de muitos problemas? É verdade que criamos o hábito de estarmos com algumas pessoas e nos tornamos apegados a elas, e quando elas se vão, fica um vazio que nos causa tristeza e dor. Mas mesmo do ponto de vista do senso comum, a vida seria muito chata e monótona se não tivéssemos nada a fazer, se não dormir à noite, acordar pela manhã e infindavelmente fazer as mesmas coisas que fizemos por 60, 70 ou 80 anos. Tem que haver uma ruptura nisso. O que aconteceria aos homens que hoje se aposentam aos 65 e algumas vezes são muito ativos até os 75, se ficassem para sempre mantendo o mesmo tipo de vida inútil e monótona? Tem que haver uma fuga desse tipo de vida vegetativa. O começo, portanto, da superação desse pavor da morte é perceber que nosso tempo de vida humana é uma preparação para outra experiência e deveríamos abençoar aqueles que terminaram seu ciclo e estão prontos para o próximo. Essa superação verdadeira do pavor da morte nos prepara para uma experiência mais harmoniosa na Terra e, decididamente, prolonga nossa vida. Pois muitas das passagens são desnecessárias e causadas por nos agarrarmos ao sentido material da vida,
que frequentemente trabalha ao contrário e abrevia nossa experiência de vida. Entender, no entanto, que não podemos ser movidos para fora de nosso ciclo, que somos partes de um destino eterno e que conforme fomos movidos para dentro deste parêntese, assim também seremos movidos para fora desse parêntese, mas somente de acordo com a expansão da consciência, e não por sermos empurrados para isso. Expandiria nossa consciência e contribuiria para uma experiência humana mais satisfatória. Quando percebemos que somos parte de um círculo, não mais tememos o que as condições mortais podem nos fazer, porque estamos sob um destino divino e ninguém, nada, nenhuma condição pode nos tirar deste corpo, enquanto nossa hora não chegar. Nosso tempo não é necessariamente um período humano de anos normalmente aceito. Trata-se do tempo necessário para alcançar um desenvolvimento individual da consciência, que for possível para cada um de nós neste plano, um desenvolvimento que não pode se expandir mais além sem se transformar em outra experiência. Em vez de termos pena daqueles que atingiram idade avançada e não funcionam mais vital e ativamente, percebamos que eles também são parte de um ciclo, não julgando pela crença humana de idade de 60 ou 70 anos, ou pela crença da deterioração da matéria, mas que eles são parte deste ciclo de eternidade. Com esta percepção, uma dessas duas coisas acontece. Ou se revitalizam e tiram 10, 20 ou 30 anos de cima de seus ombros, ou se chegaram ao cumprimento do seu tempo, serão liberados em sua realização final. Seja o que for, não serão mais vítimas do medo, do pavor e nem da solidão daqueles que querem mantê-los aqui porque querem sua companhia. Do ponto de vista do nosso desenvolvimento espiritual, é importante para nós aprendermos que quando viemos de algum lugar desconhecido, trouxemos conosco um determinado estado de consciência, e enquanto estamos aqui, estamos expandindo esta consciência. O período em que vivemos na Terra é como uma escola. Se atravessarmos a vida perdendo nosso tempo, sem avaliar as oportunidades que se apresentam para o desenvolvimento espiritual, quando deixarmos este plano, teremos que retornar e passar pela mesma experiência novamente, justamente como crianças repetentes que não aprenderam a lição do ano. Se saímos de um ciclo baixo, entramos noutro ciclo baixo, e isso continuará de novo, de novo e de novo, até que todo joelho se dobre a Deus, a vida espiritual. Assim, se tivermos que voltar 1000 vezes, passando por essa experiência em um parêntese 1000 vezes ou mais, é porque nós mesmos determinamos isso para nós. É uma coisa dura de se dizer, mais dura ainda para aqueles que têm medo de encarar a si mesmos, que relutam em admitir que atraíram os problemas para si mesmos. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Gálatas 6, 7, 8. Não somente neste mundo, mas nos mundos por vir. Conforme visualizamos o círculo e nos movemos em torno dele, torna-se visível que tudo o que fazemos num ponto do círculo determina o que e quem somos no próximo ponto do círculo. Tanto podemos permanecer como um ser mortal e material, repetindo o mesmo tipo de experiência, o mesmo karma uma vez, mais outra e mais outra, quanto podemos expandir nossa consciência e a cada avanço nos tornarmos maiores, melhores, mais conscientes espiritualmente e com maior domínio. Como semeamos nesta vida, assim colheremos na próxima. Muitas pessoas pensam que a doutrina do karma e reencarnação vem primeiramente do Oriente, e de fato é verdade que esta é sua origem, e ela foi aceita e reconhecida por místicos, poetas e filósofos do mundo inteiro que souberam ver sua correção. Muitas dessas pessoas, no entanto, desconhecem o ensinamento cristão do arrependimento e não entendem que o ensinamento do Cristo, diferente do ensinamento oriental do karma, não condena uma pessoa a esse karma até que ele seja exaurido, mas anula o passado no momento de um arrependimento verdadeiro. Com o reconhecimento do Cristo, com o arrependimento e a conversão,
o karma é imediatamente apagado.